Pastor Osmar, fala de novo o capítulo e o versículo que tu vai pregar. Irmão, é o livro de Lucas, capítulo 13, e o versículo 24 e 25. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós observamos aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele dizendo, essas palavras ele falou quando ele estava aqui, nesse mundo. Estava aqui no físico, como nós. Então ele falou essas palavras assim, para os seus discípulos, acredito que para os demais que estavam ali, e ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. O que quer dizer porfiai? Eu entendo que ele quis dizer procurai entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Por que Jesus disse porfiai por entrar pela porta estreita? Em uma outra passagem, não nessa aqui, uma outra ocasião, Jesus, quando estava pregando, ensinando, ele disse assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Glória a Deus. E poucos são os que se encontram. Aleluia. Foi numa outra ocasião. Então, por isso que aqui, Jesus, ele falou novamente sobre a porta estreita. Amém. Ele disse, porfiai por entrar pela porta estreita. E por que, irmãos, que Jesus, ele comentou sobre a porta larga e a porta estreita? Também ele comentou sobre o caminho espaçoso e o caminho estreito, que traz o mesmo significado da porta. Então sabemos, irmãos, que a porta estreita, sabemos que é o caminho que conduz à vida eterna. Glória a Deus. O caminho que nós devemos seguir é uma porta estreita, é um caminho apertado, é o caminho que nós devemos seguir. E por que, irmãos, que o caminho que leva para a salvação, o caminho para a vida eterna, é um caminho apertado? Por que a porta é uma porta estreita? Isso, irmãos, porque nós sabemos que não é muito fácil para passar por uma porta estreita. Um caminho apertado não é muito fácil de passar por este caminho. Glória a Deus. Mas nós sabemos, olhando para o outro lado, nós sabemos que a porta larga, que é uma porta que conduz à perdição, é o caminho que conduz à perdição, Glória é largo. a Deus.
É largo, irmãos, por quê? Porque a pessoa pode fazer tudo o que quiser. Pode fazer tudo o que quiser. Pode fazer tudo o que pensar em fazer. Então nós sabemos que as pessoas, irmãos, que estão cruzando por esta porta larga, estão seguindo este caminho espaçoso, eles não se preocupam com os ensinamentos da palavra de Deus. Eles pensam assim em fazer do jeito que eles querem. Do jeito que eles pensarem em fazer. E sabemos, né, irmãos, que o caminho que leva à salvação, nós sabemos que existe regras. E o diabo, irmãos, o diabo ele aceita, né, a pessoa de qualquer jeito. E Deus não. O caminho que conduz à vida eterna, ele tem regra para ser obedecido. E é aonde, né, irmãos, muitas e muitas pessoas preferem o caminho largo. Porque eles fazem tudo o que eles pensam em fazer. E eles pensam que é para o bem deles, mas é para o mal. Ali na frente deles, ali já está o mal. É só seguir o caminho largo. É só passar pela porta larga e prosseguir. Seguir em frente ao caminho largo, ali na frente já está o mal. Mas as pessoas não estão observando isso. Eu lembro, irmãos, que uns quantos anos atrás, um pastor, ele estava... Eu lembro que ele falou isso. E eu estava lá no culto. Irmãos, muitos anos atrás. Eu era lá, isso era lá na minha época ainda de adolescente, quando esse pastor falou. Glória a Deus. Contou essa história. Glória a Deus. Ele disse assim, que tinha um pastor na igreja, num culto, que na pregação dele ali, no ensinamento que ele estava pregando, quando ele estava pregando ali no momento, passou um jovem na rua. E como a rua era pertinho da igreja, na frente da igreja, né, a rua, com certeza a porta estava aberta da igreja. Aí aquele jovem parou na frente da igreja, assim, na rua, e gritou assim: "Ô, seu pastor!" E ele estava de moto, esse rapaz. Ele parou a moto ali e falou: "Ô, seu pastor, o senhor está ensinando o caminho que vai para o céu? Então me ensina o caminho que vai para o inferno." Meu Deus. O pastor só olhou para ele e disse assim: "Moço, siga nesse caminho aí que você vai chegar lá no inferno." Aquele moço só deu uma gargalhada, embarcou na moto dele e se mandou. Logo na frente, a moto virou por cima dele, tombou e ele quebrou o pescoço. E morreu na hora. Então, irmãos, a pessoa estando seguindo o caminho da perdição, o caminho errado, a pessoa nem está observando que muitos outros tipos de mal, muitos males às vezes está ali na frente. E a pessoa não está observando. Mas aqui Jesus disse: "Porfiai por entrar pela porta
estreita. Procure entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vós disser: não sei de onde vós sois. Então aqui nós podemos ver, né, irmãos, que o que Jesus estava dizendo, que muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão mais, é quando eles não vão ter oportunidade mais. Quando a pessoa não vai ter mais tempo, não vai ter oportunidade mais de entrar pela porta estreita, de seguir o caminho da salvação, o caminho apertado. E eu acredito que aqui Jesus estava se referindo depois do arrebatamento da igreja, depois da volta de Cristo. Aquelas pessoas que ficarem aqui neste mundo. Então, muitos vão querer, vão procurar entrar pela porta estreita, mas vai ser tarde demais. Aí Jesus já arrebatou a sua igreja e as pessoas vão começar a clamar. Vão começar a clamar, vão procurar, vão querer entrar pela porta estreita, mas não vão conseguir mais. E depois, no dia do juízo também. No dia do juízo também. No dia do julgamento, aonde as pessoas vão chegar até a porta dos céus. Mas a porta da salvação, a porta estreita já está fechada. O caminho da salvação já está trancado, já não, as pessoas não vão poder mais prosseguir. E aí as pessoas vão começar a clamar. Mas porém que a porta vai estar cerrada. É o que diz aqui. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, vós disser: não sei de onde vós sois. É uma palavra, né, irmãos? Que Jesus vai dizer: não sei de onde vós sois. Porque a pessoa teve oportunidade aqui nesta vida. Enquanto estava com vida, enquanto tinha saúde, teve oportunidade. Enquanto Jesus ainda não fechou a porta da salvação, a pessoa está tendo oportunidade. E a pessoa rejeitou. Então aí naquele dia vai receber essa palavra: não sei de onde vós sois. O próprio Jesus dizendo, a pessoa batendo na porta: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, perdoa nós. Mas daí vão receber a palavra: não sei de onde vós sois. Porque aí Jesus ele vai estar ali já como um juiz. Hoje ele é o advogado. Hoje, enquanto Jesus não voltou ainda a buscar a sua igreja, ele é o nosso advogado. As pessoas, muitas vezes, né, vacilam, mas pede misericórdia, pede perdão, se humilia na presença de Deus, e Jesus é o nosso advogado diante do Pai para nos perdoar. Mas naquele dia ele vai ser juiz. Então naquele dia ele só vai poder condenar aqueles que não quiseram nada com Deus aqui nesta terra. Então por isso Jesus disse: porfiai,
por entrar pela porta estreita. E é o que nós estamos fazendo, né? É o que nós estamos lutando. Estamos batalhando, né? Atravessando as lutas, as dificuldades, né? Nesta vida. Rejeitando, né? As ofertas do inimigo. Deixando o mundo de lado. Procurando sempre agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Né? Perseverar a nossa vida na presença do nosso Deus. Firme na fé. É o que nós estamos fazendo. Procurando seguir este caminho. O caminho da vida eterna. O caminho que vai nos conduzir à salvação. Amém. Seguir, entrar por esta porta estreita. E seguir esse caminho. Caminho apertado. Aleluia. Aleluia. E Amém. sabemos que esta porta estreita, né, irmãos? Glória É a Jesus. Deus. Esta porta é Jesus. Glória a Deus. Então, nós entrando por ele, né? Seguindo a palavra dele, os mandamentos dele, os ensinamentos dele. Então, aí nós entramos por esta porta estreita. E estamos seguindo em um caminho apertado. Um caminho estreito. Aonde vai nos conduzir até os céus. Tem pessoas, às vezes, que eles fazem um exemplo, né, irmãos, de um caminho, uma estrada, que seria a estrada que conduz aos céus. Uma estrada bem estreitinha. E o caminho para a perdição é um caminho bem largo. Então, tudo isso significa, né, irmãos, que o caminho que nos leva ao céu é um caminho que não é muito fácil. Glória a Deus. A pessoa tem que se esforçar. Glória a Deus. A pessoa tem que lutar. Glória a Deus. Não é assim mesmo, né, irmãos? Porque senão a pessoa acaba não seguindo este caminho. Se nós não lutar, não batalhar, porque o mundo está aí. O mundo está aí e o mundo está oferecendo muitas coisas agradável aos nossos olhos, muitas coisas agradável à carne. O mundo está aí, Glória está a Deus. oferecendo aí coisas que agradam a carne, entristece a Deus, coisas que agradam os nossos olhos, mas porém entristece a Deus. Então o mundo está aí, né, à disposição daquilo que a pessoa quiser escolher para a sua vida, para praticar muitas coisas que não agradam a Deus. Mas sabemos, né, irmãos, que nós estamos lutando, estamos batalhando, se esforçando para nós seguir firme este caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Caminho apertado. E para nós podermos entrar por esta porta estreita, que é a porta da salvação. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos já passarmos para o ato da Santa Ceia do Senhor. Esta mensagem que pregamos, agora vamos para o ato da Santa Ceia, mas antes disso vamos fazer mais uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor, por esta mensagem, esta palavra que eu tenho pregado, aquilo que o Teu Espírito Santo me deu graça, me deu sabedoria, colocou no meu coração,
E eu tenho transmitido nesta noite, ó Pai. Eu espero, Senhor, que a Tua palavra tenha penetrado em cada coração nesta noite. Aleluia! Porque sabemos, ó Deus, que quem pregamos somos nós aqui, que pregamos, que falamos, e a pregação que pregamos chega até nos ouvidos dos demais que estão ouvindo, mas sabemos que lá no coração quem fala é o Senhor. Quem age lá no coração é o Senhor. Quem trabalha lá no coração é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, continua conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, irmãos, sabemos que a Santa Ceia, né, irmãos, ela nos traz a comunhão. A comunhão com Cristo. A Santa Ceia, ela nos completa, né, a nossa comunhão com Cristo. Que representa, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. E nós precisamos, né, irmão, de participar da Santa Ceia do Senhor. Porque Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém. Jesus disse mais: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém. Então, irmãos, sabemos que é muito importante a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, né, irmãos, não é simplesmente nós comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho do suco natural da uva, que representa o sangue de Jesus, simplesmente um pedacinho de pão. Então, somente nós fazer isso não quer dizer nada. Agora, se nós pegar, né, o suco em nosso coração, e nós termos no nosso coração que representa o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus que foi vertido lá na cruz do Calvário, que é para perdão dos nossos pecados. E o sangue do Senhor Jesus que nos traz a comunhão com Cristo, né? Na mesma forma o pão. Então nós sabemos que isso vai representar muito na nossa vida espiritual com Deus. Então, porque Jesus disse, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, nós precisamos, né? Se nós não beber do sangue de Jesus, não comer do seu corpo, biblicamente nós não perseveramos em Cristo. Então, um simples pedacinho de pão, um simples suco, representando o sangue de Jesus, um simples pedacinho de pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Então, isso vai nos trazer a nossa comunhão, vai nos completar, né, a nossa comunhão com Cristo. Agora, claro, né, irmãos, que não é só isso. A nossa vida tem que estar em obediência à palavra de Deus. O próprio Jesus diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a Santa Ceia é algo sério, né?
É algo muito sério. E nós não podemos, assim, participar da Santa Ceia indignamente. Quer dizer, com a vida toda desordenada na presença de Deus e participar da Santa Ceia do Senhor. Porque, por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. A Bíblia manda examinar, né? A si mesmo. E aí tem muitos que confundem. Tem muitos que pensam assim, mas se a Bíblia manda a pessoa se examinar a si mesmo, aí eles acham que a pessoa pode participar da ceia de qualquer jeito. De pecado e assim por diante, com a vida toda fora da presença de Deus, né? Porque a Bíblia manda se examinar a si próprio. Não, a Bíblia, ela já manda nós se examinar a nós mesmos. Isso é para nós não participar da ceia indignamente. Isso quer dizer para nós estar preparado para nós participar da ceia. Por isso que a Bíblia manda nós se examinar a si mesmo, né? Se examinar, ver como é que nós estamos na presença de Deus. Se estamos dignos de tocar no corpo e no sangue de Jesus. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Glória a Deus. Se a pessoa não estiver digno de participar da Santa Ceia do Senhor, vai participar para a própria condenação. Quer dizer que vai piorar a vida espiritual da pessoa. A Bíblia diz, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, né? Tem muitos que dormem. Porque participa da Santa Ceia, né, em pecado. Em vez de se tornar bênção na vida da pessoa, vai piorar mais, né? Então é por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem que se examinar para ver se a pessoa tem condições, né, de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E muitos pensam assim, né, irmãos, também. Muitos pensam assim, mas justo ninguém é. Sim, todos nós temos nossos erros. Mas não aqueles erros que a pessoa está na consciência da pessoa ali, que a pessoa está errado, está perseverando naquele erro ali, naquele pecado ali, não abre mão do erro, e aí a pessoa achar que está bem com Deus. Não é. Erro todos nós temos, mas um simples erro, às vezes, que a pessoa sem observar, às vezes cometeu um erro, né, através de uma palavra, um simples pensamento, mas reconheceu que errou, que falhou e procura se cuidar, né? Então, esses erros todo mundo tem. Agora, não aquele erro que a pessoa persevera no erro. Se perseverar, então aí a pessoa precisa de uma libertação. A pessoa precisa consertar, né, a vida com Deus para poder estar bem com Deus. Bom, irmãos, e cada um de nós, né, nós temos que observar qual a maneira que nós vamos agradar a Deus. Qual a maneira de nós agradar a Deus, fazer o melhor para Deus? Em tudo, né? Em tudo nós temos que observar nosso proceder, a nossa forma de viver, né? E o que nós traz base é a Bíblia. A Bíblia, né, irmãos? E ela nos traz as bases, né? Para nós obedecer a Deus. Então, é a palavra de Deus. Em tudo. A nossa forma de obedecer, de ser fiel a Deus. Tudo.
tudo é com bases bíblicas. Toda a nossa forma de nós obedecer a Deus. Então, irmãos, vamos preparar a Santa Ceia do Senhor. Eu vou pedir para a irmã cantar um hino, irmã Nídia. A irmã canta um hino enquanto eu preparo a Santa Ceia. Qualquer um hino, irmã. Se tiver para cantar, enquanto eu vou preparando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Aleluia. Através da fé. Através da fé. Aleluia. Através da fé. Amém, glória a Deus.
Esse hino, irmãos, ele fala sobre a história de José. Né? A história de José tem uns momentos, né, irmãos, que é momentos tristes, né? Mas tudo se tornou em grande vitória para José. Porque José, primeiramente, né, ele começou a ter uns sonhos que Deus estava falando com ele, mostrando para ele. Porque José, ele tinha os irmãos dele, né? Os irmãos dele, e ele era uma pessoa assim diferenciada, né? Diante de Deus. Porque ele tinha um coração, né? Um coração reto diante de Deus. E aí Deus começou a falar com José. Ele era um jovem, né?